Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nós temos mais uma aula de língua portuguesa, a aula 231, e eu sou a professora Risonilde, ficarei com vocês neste momento. Vocês lembram, nessa nossa aula é sobre os pronomes relativos, né? Vocês lembram, né, que os pronomes, eles servem para quê? Para substituir um nome, né? Eles podem substituir ou eles podem acompanhar um substantivo, por exemplo. Então, vocês lembram dos pronomes pessoais, né? Os pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos. E agora nós iremos trabalhar os pronomes relativos. Então, o pronome que, né, o primeiro pronome que nós iremos trabalhar, ele também tem outras funções, né, fora a função de pronome relativo, né, o que tem muitas funções. E como você vai identificar isto? Dentro do contexto. Mas aqui, o pronome relativo, você vai compreender, né, a função dele, que é representar nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Então, os pronomes relativos também, eles relacionam uma oração com a outra. E ele está ali para quê? Ele serve para substituir um termo. Ele é pronome relativo que quando ele substitui um termo já mencionado anteriormente. Então, vamos entender aqui. Introduz orações relativas com ou sem antecedente. Então, vamos para o nosso exemplo. Tenho uma mala que era da minha irmã. Eu, observando aqui, analisando a oração, percebo que esse pronome relativo que, ele substitui um termo que já foi mencionado. Que termo é esse? A mala. Então, aqui ele substitui. Tenho uma mala. Aí, para eu não falar novamente, a mala era da minha irmã. Então, que, mala que era da minha irmã. Então, o que aqui, ele tem um papel de pronome relativo. Por quê? Porque ele substitui um termo anterior. Eu poderia muito bem repetir, mas esteticamente não é legal dentro de uma oração. Então, ele está aí para isso. Então, ele tanto relaciona uma oração à outra, como substitui o nome que já foi mencionado, tá? Não esqueçam que é relativo quando ele já foi mencionado anteriormente. No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. Quais, né? É uma variação, também é um pronome relativo e ele está aqui também fazendo esta relação de uma oração com a outra, mas, acima de tudo, ele está substituindo um termo que já foi mencionado. Olha, vários bancos, nos quais, olha, nos bancos. Então, ele substitui aqui, no jardim há vários bancos, os bancos, né, que as crianças brincavam. E para eu não repetir, eu vou substituir pelo pronome relativo, porque ele faz isso, né? Ele substitui o termo que já foi mencionado, tá? Então, nos quais está relacionada a vários bancos, nos quais os bancos. Então, o carro que comprei é importante. O carro que comprei, né? O carro que eu comprei é importante. O que é importante? Que ele substitui que termo? Nesse termo anterior. Qual é o termo anterior? É carro. Então, o que é o pronome relativo, porque ele tem a função, né? Ele tem o papel aqui de substituir um termo que já foi mencionado, no caso aqui, carro. Carro que comprei. Então, esse que, né, como se eu estivesse falando o nome carro novamente. Ele está aí para
né? Substituir esse termo anterior. Então, agora a gente vai para outro pronome relativo. Não esqueça que, para que serve o pronome relativo? Para, né, substituir um termo que já foi mencionado. Então, nós temos vários pronomes relativos, começando pelo que. Toda vez, professora, que o que estiver presente em uma frase é um pronome relativo? Não, tá? Ele tem várias outras funções, vai depender do contexto. Mas aí você vai identificar quando ele estiver substituindo um termo que já foi mencionado. Então, vamos lá para o quem, que também é um pronome relativo. Ele refere-se às pessoas ou coisas personificadas no singular ou no plural. Personificadas, né, quando nós colocamos características dos seres humanos para um animal, para um elemento qualquer, tá? Então, quando eu utilizar referência a pessoa ou coisas personificadas, no singular ou no plural, tá? Ele vai ser um pronome relativo. É sempre precedido de preposição, também antecedido por preposições. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Quem comeu esta maçã fui eu. Então, eu posso fazer a inversão dessa frase. Fui eu quem comeu a maçã. Então, quem está se referindo aqui? Eu. Eu quem, né? Então, este termo aqui, esse quem, ele está substituindo o termo que já foi mencionado, né? Que vai ser mencionado posteriormente, eu. Porque eu posso fazer essa inversão. Olha, fui eu quem comeu esta maçã. Aqui está na ordem inversa, porque na direta vem primeiro o sujeito e o predicado, né? Que na inversão, o sujeito vem depois. Mas o fato é que o pronome relativo está relacionado ao pronome pessoal eu, que é o sujeito. A pessoa quem me dirigi era recepcionista. Quem? A pessoa. Então, quem também é um pronome relativo, neste caso, porque substitui um termo, né, que já mencionamos anteriormente. Então, no caso aqui é pessoa. Clarice, a quem admiro muito, influenciou-me profundamente. Quem se refere a que palavra, a que termo? Clarice. Clarice, né? Posso dizer, Clarice, admiro muito. Ou Clarice influenciou-me profundamente, mas quem foi que? A Clarice. Então, esse quem está relacionado a Clarice, né? O termo que já foi mencionado, então, no segundo momento, ele está substituindo. O médico por quem fomos assistidos é um dos mais renomados especialistas. Por quem fomos assistidos? Por quem? Estamos se referindo a que termo? Médico. Então, por quem, né? Aqui temos a preposição antecedendo. Então, por quem o médico? Então, substitui um termo anterior. Não esquecendo que isso é pronome relativo quando faz essa substituição de um termo, tá? Então, ele substitui um termo anterior e faz uma relação com esse termo dentro das orações. E aqui nós temos um quadro, né, que vai mostrar para vocês os que são variáveis e invariáveis, quando nós temos esse prefixo I, é negação, que diz que não vai variar, ele não vai para o singular, plural, nem masculino, nem feminino, é uma posição só, ele não vai mudar. Então, as variáveis são masculino, quando estiver, né, se referindo a um termo masculino, eu vou usar o qual, feminino, a qual, aqui vai variar, tá? Quanto, quanta, feminino. Masculino, eu vou me rever cujo,
e para o feminino, cuja. E também temos o plural, tanto masculino quanto feminino. Né? O masculino, o qual, ele vai variar porque ele pode passar para o feminino, a qual, para o masculino, plural, os quais, e o feminino, as quais. Quanto, quanta feminino, e no plural, quantos e quantas. Então vai depender, né, da colocação lá, do sujeito, e você vai, né, inserir esses pronomes. Masculino, cujo, feminino, cuja, e também vai para o plural, cujos e cujas. Então aqui, por isso que são variáveis, né? Vai variar. E os invariáveis é que, quem e onde. Eu não posso dizer assim, porque tem mais de um, eu vou dizer queis. Não é pronome relativo. O quens também não vai para o plural. Veja que é até meio fora de nexo, né? E ondes? Onde você se encontra, você não, também está em vários lugares, né? Que onde está relacionado a lugar. Como? Vou mostrar aqui para vocês. O onde. O pronome relativo onde aparece apenas no período composto para substituir um termo da oração principal numa oração subordinada. Eu acredito que vocês não tenham visto uma oração subordinada. Vou passar aqui para vocês só conhecer essa situação da oração subordinada, porque ele está presente, o pronome relativo, tá? Por essa razão, em um período como onde você nasceu, por exemplo, não é possível pensar em pronome relativo. Por quê que não é possível pensar? Porque o período é simples. E nesse caso, onde é advérbio interrogativo. Veja que o onde aqui é diferente. Ele está substituindo um termo? Não está. Onde você nasceu? Ele é um pronome interrogativo. Ele está aqui diante de uma frase interrogativa. Só para vocês observarem, tá? Ele não está substituindo um termo, tá? Ele aqui, ele tem outro sentido, outra função. Então, prestar bastante atenção nesse sentido aí. Quero uma cidade tranquila, onde possa passar alguns dias em paz. Já que, onde? Ele faz referência a algum termo já mencionado anteriormente. Quando eu digo onde, está se referindo aqui cidade. Quero uma cidade tranquila. Uma cidade que possa passar alguns dias em paz. Então aqui sim, nós vimos que ele substitui um termo que foi mencionado anteriormente, então é um pronome relativo. Vivemos uma época muito difícil em que, na qual, ou pode ser na qual, a violência gratuita impera. Então, aqui em que nós estamos se referindo época, tá? Então, também o pronome relativo. O amor é um cofre onde nos protegemos do esquecimento. Então, aqui você pode verificar. Um pronome relativo. Eu vou ver se esse pronome aqui, ele vai substituir um nome. Então, vamos lá. Onde? O amor é um cofre onde nos protegemos do esquecimento. Está se referindo aqui termo cofre. Então, posso considerar o pronome relativo. Onde o homem não chega, tudo é puro, dessa pureza da primeira infância. Onde tudo é medida, ritmo, concordância, onde tudo é claro e auroral, à noite o escuro. Então aqui o onde, ele está se referindo sempre a algum lugar, né? E aqui continua o poema, e nem o vendaval é dissonância, mas promessa de sol e de futuro. Quem levantou esse primeiro muro, que do perto fez longe, ergueu distância. Então, esse texto, ele está, né, no início, quando eu mostrei o que ele faz sempre referência a lugar. O que não, perdão, gente, onde, tá? Referência a lugar, substituiu o lugar onde se trata do texto. Então, agora, acredito que vocês tenham compreendido, né,
do que se trata um pronome relativo, qual sua função dentro do texto, né? Que não esqueça que ele tem a função, né, de estar ali fazendo a ligação de uma oração a outra, uma relação que sempre faz referência a um termo já mencionado anteriormente. Então agora vamos para a nossa DLI. Então a primeira, leia a frase. Tem um frango aqui dizendo que pegou gripe humana. O pronome relativo em destaque possui valor sintático de. Aí você vai dizer que valor ele tem aí. Crie frases com os pronomes relativos que, quem e onde. E a de número 3. Reúna as duas frases em uma só, usando o pronome relativo onde, como no exemplo abaixo. Maria mora na casa. Fui à casa. Então ficaria assim, fui à casa onde, né, a casa, está se referindo à casa, Maria mora. Então você vai fazer isso com a frase que está aí presente. Quero que você me leve à loja. Na loja vendem produtos para a festa. Então daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, voltamos com nossa interatividade. Obrigada aos que participaram. E continuem participando no nosso chat, que a gente vai para as correções. Então, vamos lá para a questão de número 1, né? A gente vai aqui verificar todas as questões. Vamos aqui direto para o gabarito. Eu vou explicar aqui para vocês. Vamos voltar lá na 1. Então, aqui pede que leia, né, a frase: tem um frango aqui dizendo que pegou gripe humana. Aí o que que pede? O pronome relativo em destaque possui valor sintático. Qual é a função dele aqui? Veja só que ele tem o pronome relativo que, está aqui em destaque. Aí, quando eu falo, tem um frango aqui dizendo que. Então, o que está relacionado, ele faz uma substituição ao termo frango. Quando eu digo tem um frango aqui dizendo, qual é o sujeito? Né? Quando eu digo tem um frango, né? Então, o que? Se ele está substituindo o termo anterior frango, ele vai ter a mesma função sintática aqui do sujeito. Frango é o sujeito, né? Então, gente, ele tem a função sintática de sujeito. Então, a gente vai lá para o gabarito, olha só a questão 1. Quem não conseguiu fazer, este é o momento. Alternativa A, o pronome relativo que nesta oração possui valor sintático de sujeito, pois o que está se referindo ao termo antecedente, que é o sujeito frango, tá certo? Então verifique aí a sua resposta, né? E se não conseguiu acertar, este é o momento de você corrigir. Então, vamos para a segunda. Crie frases com os pronomes relativos que, quem e onde. É claro que você não vai colocar esses pronomes em qualquer lugar e vai dizer que é um pronome relativo, porque ele tem uma função, né? Ele tem que fazer referência a um termo anterior, um termo que já foi mencionado, e ele faz uma relação entre uma oração e outra. Então, vamos lá, número 2. A peça, que isso aqui é uma sugestão, né? Verifique se você fez baseado nessas questões aqui de referência, né? Dessas frases, aí você vê se acertou. A peça que te falei estreia hoje, peça que, né? Faz referência à peça, esse pronome relativo. João era o filho a quem ele amava. João era o filho a quem? Filho, né? Que o João amava o filho. Então, filho a quem se refere ao termo filho. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Onde? Posso dizer que é um pronome relativo? Sim. Faz referência a que termo? Cidade, né? Aí, número 3. Reúna as duas frases em uma só, usando o pronome relativo onde, como no exemplo abaixo. Verifique que aqui tem um exemplo. Maria mora na casa. Fui à casa. Então, tem dois termos aqui, os períodos simples, que tenha de transformar no período composto. Vou utilizar o pronome relativo. Fui à casa onde Maria mora. Então, transformei duas em uma. Só que esse período é composto. Então, onde está se referindo a que termo? Casa. Quando eu digo onde é o lugar, casa, né? Então, você vai fazer a mesma coisa com esta frase. Quero que você me leve à loja. Na loja, vendem produtos para a festa. Então, vamos fazer essa relação com o pronome relativo. Olha só. Quero que você me leve à loja onde vendem produtos para a festa. Onde é realmente um pronome relativo? Sim, porque se refere a esse termo aqui, loja. Ele substitui esse termo que já foi mencionado. Então, ao unir as duas orações simples, formamos uma oração subordinada usando o pronome relativo onde.
o qual se refere a um termo anterior, que é a palavra loja, indicando um lugar. E aí, acertaram todas? Parabéns, se acertaram. Se não acertaram, não fique triste, que você vai continuar durante todas as outras séries trabalhando este assunto. Então, obrigado pela participação e colaboração de todos e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.